Olá, meus amados e amadas. Você está no canal Filho do Rei com o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Amém? Hoje, 2 de julho de 2026, quinta-feira, estamos aí no segundo dia do segundo semestre. Que o Senhor abençoe o nosso segundo semestre, porque o primeiro foi bem difícil, mas Jesus é bom. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Lucas capítulo 12, versículo 43 e 44, diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes estas parábolas para nós ou também para todos? Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Amém. Vamos aprender aqui com a palavra de Deus. Você sabe que Lucas capítulo 12, do versículo 1 ao 2, Jesus ensina sobre o fermento dos fariseus, tá certo? Do 13 ao 21, Jesus reprova a avareza. Do 22 ao 34, Jesus ensina sobre a ansiedade, essa solicitude pela ansiedade. A gente fica ansioso, é um negócio terrível. Do versículo 35 a 48, a parábola do servo fiel, que está sendo aqui o nosso assunto. Do 49 ao 53, Jesus veio trazer fogo e dissensão à terra. Isso é um negócio interessante. Do versículo 54 ao 59, Jesus vai falar sobre os sinais dos tempos. Vamos aqui aprender com Lucas 12, do 41 ao 43. O 41 começa assim: Então Pedro perguntou: Senhor, proferes estas parábolas para nós ou também para todos? A resposta de Cristo ela é uma resposta que está dentro do período desse perícope aí que você pode encontrar na parábola toda em si, mas a partir do versículo 42 ao 48 você vai encontrar a resposta para essa pergunta, e na parábola toda também, tá certo? Mas vamos ver aqui alguns aspectos que são fundamentais para essa pergunta que Pedro faz quando ele diz assim: Senhor, tu estás dizendo essa parábola só para nós que somos teus discípulos, teus apóstolos, teus seguidores, ou isso é para todo mundo, né? O versículo 41 vai continuar dizendo assim: nós ou também para todos. Essa expressão, ela demanda, assim, uma condição que a gente, olhando para o texto como um todo, lá no versículo 37, onde ele vem falando da questão da vigilância, então, está ali falando para o servo vigilante. A parábola é para isso também, para isso mesmo, para o servo vigilante. Amém? É o que é chamado por Deus para ser servo de Deus. Ser vigilante, o versículo 37 vai falar disso. E aí no versículo 46, ele vai dizer que o castigo vai ser igual para o que serve fielmente, aliás, vai ter o castigo para aquele que serve infielmente, conforme os seus procedimentos. Eu vou ler aqui o versículo 26 do capítulo 42, capítulo 12 de Lucas, diz assim: Virá o Senhor daquele servo naquele dia em que não espera, e na hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Eu preciso dar uma explicação. O que significa infiéis dentro da parábola e no versículo 46 de Lucas 12? Infiéis aqui significa líderes perversos que distorcem a palavra de Deus, que mente, que rouba, que assalta os fiéis, que toma o dinheiro deles, que é um safado sem vergonha, que não aplica a palavra de Deus como ela é, distorce a palavra, prega conforme a sua vontade, não o que a palavra diz. É esses infiéis que estão aí, que creem. Então, salvo, pastor. Jesus é quem sabe. Se crê e confessa Jesus, a Bíblia diz que está. Mas os infiéis são exatamente esses. Os infiéis do versículo 46 da parábola de Lucas 12 é exatamente esse que sabe da verdade, sabe que Cristo é a verdade. Entretanto, distorce a palavra, prega, usa o evangelho para se promover, ganhar dinheiro, desvirtuar a fé dos irmãos aí e meter os irmãos num buraco, dizendo que, rapaz, se você não der, você vai morrer. Vai morrer é todo mundo, rapaz. Você tem que crer em Jesus. Amém? Então, infiéis, em Lucas 12, 46, são os líderes crentes, vou dizer, crentes comuns também, que estão aí, que todo mundo lê a Bíblia hoje, pesquisa na IA, faz coisa e vem discutir, papapá. É um teólogo, todo mundo é teólogo, amém. Somos mesmo, quando estamos discutindo a Bíblia, isso é a teologia, tá certo? Não precisa ser formado, não. Os discípulos não eram formados. Não sou contra a formatura, tenho formação, certo? Então,
infiéis são exatamente esses que estão aí distorcendo a verdade de Deus. Então, quando ele diz para todos ou para nós, é para todos, os que são fiéis, os que são infiéis a Deus. Agora, olha o que o versículo 42 diz. Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? A resposta que Cristo começa a dar é diz, quem é o mordomo fiel e prudente? Mordomo é a pessoa que é colocado com a responsabilidade de administrar uma casa, a casa de alguém. Ou é o administrador mesmo, tá certo? Vou dar aqui o exemplo de José, José do Egito, Gênesis 39, 4, diz assim: agradou-se de José e tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. José foi mordomo de Potifar. Mordomo, meu querido, como essa linguagem que tem, fulano está na mordomia, né? O ladrão aí que está aí roubando na mordomia do dia. Isso não é mordomia, não. Mordomia é você ser responsável por a casa de alguém, cuidar dos bens de alguém, cuidar do negócio de alguém. E um pastor sério, ele está cuidando dos negócios de Jesus e não dos seus. Amém? Então, é isso que vai acontecer. Agora, esse mordomo que é colocado a serviço de Deus, olha, duas qualidades que o texto vai apresentar: fiel e prudente. Ser fiel a quem? Olha, um genuíno crente, ele é fiel a Deus, ele é fiel à palavra de Deus, ele é fiel aos princípios bíblicos, ele não se vende, ele não se troca, ele não se dá, ele não dá propina, ele não aceita o pecado, não aceita o que é errado. Não, não é brigar com ninguém, mas a fidelidade a Deus é isso. Nós estamos administrando a casa de Deus, vou dizer assim, usando essa mesma aplicação que Jesus faz na parábola, aqui na terra. E um verdadeiro pastor precisa ser fiel às Escrituras. Tem muita gente, mas muita, nos púlpitos aí, negando a Escritura, pregando filosofia, pregando evangelho progressista, pregando tudo menos o evangelho de Jesus de Nazaré. Você precisa saber disso. Amém? Negando a fé exclusiva em Cristo. Isso não está como mordomo do Senhor, não. Você está como mordomo num grupo religioso que você pertence, que você talvez seja o dono. E o seu grupo religioso vai mergulhar de buraco abaixo, porque se ele não tiver intrinsecamente ligado em Cristo Jesus, pela palavra da verdade que é Cristo, você não está sendo um mordomo fiel, você está enganando as pessoas. E o pior, imprudente, né? Nem é fiel, nem é prudente. Então, fiel e prudente são qualidades de um mordomo, daqueles que administram a obra de Cristo na terra. Amém? Vamos lá para o 42, vai continuar dizendo assim: a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Olha aqui, o mordomo ele tem a responsabilidade de cuidar, para que aqueles que dependem disso, eles sejam sustentados. Estou olhando para isso, assim, é interessante quando ele diz a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe o sustento a seu tempo. Note que a confiança do Senhor, no caso aqui, o Senhor da parábola, que não é Cristo, Cristo está usando esse Senhor da parábola como um chefe que tem esse empregado como mordomo. Então, o seu Senhor, ele confia no mordomo, assim, para que ele cumpra as orientações fielmente e prudentemente do seu Senhor. Amém? Isso é muito interessante, porque Cristo está fazendo essa aplicação, essa analogia, é realmente da obra de Cristo, para que eu e você, quando somos chamados por Cristo, cumprimos fielmente, cabalmente, assim, a obra de Cristo, nesse sentido que sustento, é sustento espiritual, meu querido, para que as pessoas creem, continuem crendo, não percam a sua fé, não oscile, não vacile quando as adversidades surgirem, porque o crente é esse que tem firmeza de fé. Não é esse que vai, né, o Maria vai com as outras, com todo respeito às Marias, inclusive a mãe de Jesus, uma santa mulher, mas é só um ditado, tá certo? Tá bom? Então, o versículo 42. A quem o Senhor confiará? Olha, isso é muito interessante. Cristo está dizendo, eu confio e estou confiando nas mãos de vocês. Façam direito. Sejam fiéis e sejam prudentes com a minha obra, com a minha palavra, porque a obra não é sua não, André, é do Senhor. Olha, Deus, o que eu tenho pedido todos os dias, Senhor, me ajuda a ser prudente. E olha que eu já fiz algumas bobagens e sei que vou fazer outras ainda, porque há um homem carnal em mim. Entretanto, há também um ser espiritual arrependido que crê em Cristo
exclusivamente. Jesus Cristo de Nazaré, certo? Aí o versículo 43 vai dizer assim, bem-aventurado. Olha, bem-aventurado significa feliz. Olha, deixa eu dar aqui um destaque para isso aqui. Se você é uma pessoa que foi chamada por Deus, sabe que a obra de Deus está nas suas mãos, você tem responsabilidade, você pode dar testemunho, pregar para as pessoas, falar de Jesus para as pessoas, vir à igreja, congregar, participar, onde você congrega, no seu local e no seu templo, tá certo? Se você faz isso, meu irmão, insatisfeito, você é um infeliz. Porque quem serve a Cristo precisa entender que é um bem-aventurado, isso é prazer, é alegria, gratidão. Sabe por quê? Porque, de acordo com Colossenses lá, Paulo vai dizer que ele nos tirou do império das trevas e colocou no reino do Filho do seu amor. Isso é reino de Deus. Portanto, se você é um mordomo de Deus, chamado para servir, a fazer a obra de Deus fielmente, com prudência, você precisa saber que você é um bem-aventurado. E bem-aventurado é ser feliz. Feliz fazendo a obra de Deus. Olha, quem serve a Cristo serve com prazer, com satisfação na alma, independente das circunstâncias. Amém? Isso é ser feliz. Aí o versículo 43 vai encerrar dizendo, vai dizer assim: aquele servo a quem o Senhor, quando vier. Novamente, Cristo vai destacar a questão de que Cristo vai voltar. Ele usa a parábola, todo o seu contexto, diz: olha, a quem o seu servo, quando vier, encontrar fazendo assim. Então Cristo vai voltar. É uma aplicação que Cristo mostra, ele vai ensinar, porque parábola você já sabe que é uma história contada por Jesus para demonstrar a realidade do reino de Deus. Tá? Isso aqui tem muitas realidades dentro do reino. Então, o 43 diz assim: aquele servo a quem o Senhor, quando vier achar fazendo isso, fazendo assim o quê, querido? Sendo fiel a Deus, sendo prudente com a palavra de Deus, não andando falando qualquer besteira, dando crédito a qualquer coisa, acreditando em qualquer imbecilidade espiritual que existe por aí, gente rolando pelo chão, falando como macaco, subindo em parede de costas. Isso é demônio, rapaz. Você tem que ler a Bíblia, buscar a compreensão da Bíblia pelo Espírito de Deus, senão você vai ser enganado. Então, será que o Senhor, quando vier, vai achar fazendo assim? Ou seja, sendo fiel e prudente, sendo fiel a Deus, sendo fiel à mensagem da cruz, que é o local da salvação, é onde Cristo foi glorificado, sendo fiel ao próprio Jesus, que desceu do céu para salvar a humanidade através da nossa fé exclusiva nele. Já lhe disse isso, já lhe ensinei isso várias vezes. Amém? Essa breve reflexão, que você seja um servo fiel e prudente, que você seja um mordomo das coisas de Deus, que você não se aproveite das pessoas que às vezes, por falta de um estudo, por falta de uma informação maior, você aí, meu irmão, fica se aproveitando, ludibriando, enganando, você está sendo infiel. Você vai ser cobrado porque no dia do juízo, está salvo? Se crer, está. Eu creio assim. Tá certo? No dia do juízo, tu vai ver o que Deus tem reservado para ti. Você não vai ser condenado, não, se você tem a fé salvífica, tá certo? Mas você vai receber uma situação bem difícil, você vai ser envergonhado diante do Senhor. Quando eu digo isso com muito temor e tremor. Eu digo, Senhor, me ajuda para que naquele dia eu não fique envergonhado diante de ti, mas que realmente eu alegre o teu coração. Portanto, eu busco ser fiel a Deus, não às entidades, não às pessoas, não às religiões, não ao sistema, mas a Deus, porque Ele é Deus. Vou encerrar lendo Atos 5, 29, que diz assim: porém respondeu Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles queriam que eles deixassem de pregar o evangelho, naquele contexto, só isso. Então, se você é de uns que se esconde aí de trás das formalidades religiosas e não prega o evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, como ele deve ser pregado, você não está sendo um mordomo infiel. Que Deus tenha misericórdia de ti, que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia desses pastores progressistas que defendem esse sistema comunista, socialista, marxista, criminoso, corrupto, ladrão. Que Deus tenha misericórdia de você, meu irmão, e você se posicione do lado de Deus. Amém? Deus seja louvado, o Senhor te abençoe. Olhe, fique firme na sua fé, em Cristo Jesus de Nazaré, porque foi Ele que salvou até o irmão André. Deus te abençoe e te guarde. Temos culto de ensino da palavra hoje, às 19h30 aqui, Rua Guarani, 1938A, bairro João 23, Fortaleza, Ceará. Você é bem-vindo, 19h30. Deus te abençoe.